CCJ aprova projeto que acaba com a transferência de servidores de outros órgãos para o Legislativo. Deputados encerram ciclo de audiências públicas sobre a criação do Conselho Estadual da Juventude. Avicultores catarinenses cobram aumento do preço pago ao produtor pelos grandes abatedouros. E ainda a posse do presidente da Assembleia no cargo de governador do estado. Agora no Notícias da Semana. Deputados debateram esta semana a crise enfrentada por avicultores do sul do estado. Muitos estão prestes a fechar as portas. A principal dificuldade é o preço pago aos produtores. Eles pedem que as empresas dobrem o valor. Só no sul do estado são mais de 780 avicultores. Cerca de 1.500 famílias estão envolvidas no processo de produção. De acordo com a Associação de Avicultores do Sul Catarinense, a dívida dos produtores com financiamentos gira entre 150 e 200 milhões de reais. Hoje, o preço pago por ave pelas empresas é de 40 centavos em média. Os avicultores querem o dobro deste valor. Eles reclamam que financiaram a construção dos aviários com base em um contrato feito com as empresas frigoríficas que não vem sendo cumprido. Os problemas, além do mau pagamento, também está acarretando um endividamento com os produtores que não conseguem sanear seus débitos junto aos bancos. E está sendo acionado o avalista, tem pessoas, o banco está aumentando o limite de cheque especial para o produtor conseguir pagar o financiamento. Pessoas que era uma prestação de 12 mil, tinha 6 e aumentaram o limite para 6 mil, pagando um juro de 10% ao mês. Se 6% ao ano não tem visibilidade de pagar, imagine 10% ao mês. Para debater o problema, a Comissão de Agricultura promoveu esta reunião no plenarinho com a presença de aproximadamente 100 avicultores. Os produtores do Planalto Norte também compareceram. Em Jaraguá do Sul, uma unidade de aves foi fechada e, de acordo com a Associação de Avicultores da região, quem não foi cortado da produção integrada sofreu redução de receita em 40%. Agora, eles vieram pedir alinhamento com o acordo que deve ser fechado entre as empresas compradoras da produção e os avicultores do sul de Santa Catarina. O alinhamento ajuda que nós falamos em uma língua só, onde que todos os integrados da mesma empresa nós teremos uma mesma política e nesse caso seria a união para fazer a força. Nós entendemos que se nós conseguirmos nos unir e trabalharmos sempre em foco, num objetivo único, vai melhorar para todos nós. Vários parlamentares participaram. A reunião foi coordenada pelo deputado Moacir Sopelsa, que é presidente da Comissão de Agricultura. Um representante do governo do estado também participou. A Assembleia Legislativa já tinha realizado uma audiência pública em Nova Veneza, no sul do estado, para debater o problema, por proposição da deputada Ana Paula Lima. Esta reunião ampliada serviu para ouvir o representante do grupo JBS, que comprou várias empresas frigoríficas que atuavam no estado. Para buscar o melhoramento na remuneração, nós precisamos buscar várias coisas, incluindo produtividade. Vamos sentar com os produtores para ver o que precisa ser feito. Hoje nós temos produtores que ganham 80 centavos, que ganham mais que 80 centavos. Nós precisamos ajudar e trabalhar com os outros produtores para eles chegarem nesse nível. No final da reunião, ficou definido que a empresa fará estudos para estabelecer ajustes nos contratos com os avicultores. Os resultados devem ser apresentados no próximo dia 23, durante a Assembleia Geral dos Produtores. O objetivo dessa reunião era realmente abrir o diálogo, a negociação entre a empresa, JBS, e os avicultores. E no dia de hoje isso foi formatado, dando um prazo à empresa até o dia 23 de novembro, onde ela vai prestar os esclarecimentos que os avicultores fizeram. Acredito que a pauta que ficou estabelecida vai poder ser atendida pela indústria, vai poder atender a necessidade dos produtores e na atividade nós temos que ter consciência que precisamos ser competitivos. A indústria tem a concorrência das demais indústrias, por isso os seus produtores têm que ser eficientes. E para buscar a eficiência, nós também precisamos ter remuneração.
outra audiência promovida pelos deputados foi a que encerrou o ciclo de debates para discutir o projeto de lei que cria o Conselho Estadual da Juventude em Santa Catarina. O encontro desta vez aconteceu em Florianópolis. A audiência pública realizada em Florianópolis reuniu lideranças de entidades interessadas em discutir políticas públicas que assegurem os direitos da juventude nos campos educacional, cultural, político, social e do trabalho. O Conselho Estadual da Juventude é um órgão representativo que poderá sugerir ao Poder Executivo a elaboração destas políticas. O projeto de lei, de origem governamental, foi encaminhado ao Parlamento, que, por meio da Comissão de Legislação Participativa, requisitou a realização dos debates para propor melhorias ao projeto. Durante a realização da audiência pública, no plenarinho da Assembleia, os artigos do projeto de lei foram lidos um a um e os presentes puderam enumerar sugestões e mudanças no texto original que institui o Conselho. Fundamental para a democracia, né? Eu acho nada mais justo do que a gente possa participar dessa forma assim construtiva, né? Não só consultiva. É importante, principalmente também que o conselho seja deliberativo, né? Essa é uma das questões que a gente veio aqui levantar, que está na lei, no projeto de lei, que ele seja consultivo. Isso para a gente não tem validade nenhuma. É importante que ele seja deliberativo, né? Nesse sentido de que a gente possa dar a nossa opinião e construir realmente. A realização desta audiência pública que discute o projeto de lei que cria o Conselho Estadual da Juventude é a quinta realizada em diferentes regiões do estado. Antes de Florianópolis, Criciúma, Joinville, Curitibanos e Chapecó sediaram os encontros. Foi possível abranger 5 grandes regiões e que vieram aí de fato, né, sugerir várias mudanças no projeto de lei, né? Mudanças, claro, no sentido onde a gente vê que podem ser potenciais espaços e canais de participação da juventude, né? Naquilo que é de concordância, é óbvio que a gente também está de acordo, mas é importante lutar, é importante trazer presente que essas alterações vêm de fato para que se tenha uma maior participação, né, de forma democrática, entre o diálogo entre o governo e a sociedade, e de forma que os jovens também possam ser protagonistas, né, dessa construção. É isso que a gente luta. Com o término deste ciclo de audiências pelo Estado, as propostas enumeradas nas reuniões devem ser encaminhadas para apreciação dos deputados estaduais, que, por meio de emendas do relator, podem ser incorporadas como melhorias no projeto de lei que institui o Conselho Estadual da Juventude. Acreditamos que em torno de 1.500 jovens tenham participado das 5 audiências públicas, mostrando que a nossa juventude ela quer espaço para poder atuar e, ao mesmo tempo, também ter um instrumento para debater políticas de juventude junto com a juventude no estado de Santa Catarina. Já na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o debate girou em torno do Estatuto Nacional da Pessoa com Deficiência que tramita no Congresso. O encontro reuniu representantes de várias entidades que atuam na área. As audiências públicas para debater a implementação do Estatuto Nacional da Pessoa com Deficiência estão sendo realizadas desde a metade do ano em todos os estados. Agora foi a vez de Santa Catarina definir as prioridades que deverão ser incluídas nesta nova ferramenta que pretende resguardar os direitos dos deficientes em todo o país. No estado, a audiência pública foi realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia, a partir de uma solicitação do CONED, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santa Catarina. Para nós, enquanto pessoas com deficiência, não havia necessidade desse estatuto, porque nós temos muita legislação, mas principalmente o respeito da legislação da pessoa com deficiência, que ainda não é respeitado no país. As próprias pessoas com deficiência não conhecem seus direitos enquanto cidadão e precisamos divulgar. Não adianta nós termos um estatuto se a sociedade não conhecer e principalmente se não seja respeitado.
O projeto de lei que cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência tramita na Câmara e no Senado há pelo menos 13 anos. Agora, a nova perspectiva de aprovação da matéria. A Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência da Câmara Federal criou um grupo de trabalho que vai adequar o projeto à Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas, realizada em 2008. Já as audiências públicas, que também estão dando subsídio ao documento, serão encerradas no início de dezembro. Tudo isso para dar mais agilidade na aprovação do Estatuto. Os prazos são dia 25 de novembro para que a implementação das propostas sejam encaminhadas. Dia 3 de dezembro nós teremos uma grande audiência pública no plenário da Câmara Federal e temos já, por parte do presidente da Casa, o compromisso de logo no início de 2014, no retorno das atividades, estarmos levando ele para o plenário para ser aprovado, porque isso tramita nas duas casas, na Câmara desde 2000 e no Senado desde 2003. Entre as novidades previstas no documento estão a prioridade de deficientes em processos judiciais e a definição de cursos profissionalizantes específicos para esse público. Já as sugestões de Santa Catarina serão antes analisadas por um grupo de trabalho formado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu acho que o debate é importante, mas nós precisamos fazer um encaminhamento. E o encaminhamento é a reunião dessas ideias todas num documento que vai ser entregue para a relatoria, sempre com essa expectativa de também darmos a esse debate que está acontecendo em todo o Brasil uma contribuição com o objetivo de aprimorar, de melhorar a proposta que tramita no Congresso. O Estatuto da Pessoa com Deficiência também é alvo de uma chamada pública aberta esta semana pela Assembleia. Os detalhes você confere em instantes aqui no Notícias da Semana. A Assembleia Legislativa iniciou esta semana uma chamada pública para ouvir as sugestões da população sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. As propostas serão coletadas e organizadas pela Comissão do Parlamento que trata de questões na área. O projeto de lei para a criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência é de autoria do senador Paulo Paim. Desde sua aprovação tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, o texto vem sendo alvo de debates firmados por entidades e a sociedade civil, que acreditam que a redação do projeto possa ser aprimorada. O Estatuto da Pessoa com Deficiência dará capacidade legal para que todas as medidas instituídas através da Convenção da ONU e outras novas incluídas ao texto sejam operacionalizadas, tornando-se assim lei em todo o país. O texto do Estatuto está disponível no site da Assembleia Legislativa. Assim, qualquer cidadão pode acessar e também encaminhar as suas sugestões. Para participar, é necessário acessar o site da Assembleia Legislativa e fazer o download da planilha de sugestões. As contribuições devem ser encaminhadas através do e-mail comissãodireitosdeficiente@gmail.com até o dia 19 de novembro. Falando em projetos, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a matéria que proíbe a transposição de cargos para o Poder Legislativo. A medida revoga as regras anteriores que permitiam essa mudança dentro do poder público estadual. De acordo com o projeto de resolução aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, fica proibida a transposição de servidores para a Assembleia Legislativa, prática esta que consiste na investidura do funcionário em cargo pertencente a órgãos diferentes daquele para o qual foi prestado concurso público. Segundo a resolução, a transposição de cargos contraria a Constituição Federal, sendo a mudança de função possível somente se submetido a concurso público, em igualdade de condições com outros candidatos, caso pretenda integrar nova carreira. Nós entendemos como oportuna essa formulação do deputado Jailson e apresentamos um voto que foi acompanhado pelos demais parlamentares no sentido de fazermos essas modificações necessárias para aperfeiçoarmos o procedimento referente à movimentação de pessoal de um poder para o outro.
Outro projeto de lei que também dispõe sobre a função dos agentes públicos, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, é o projeto de lei complementar de autoria do Tribunal de Justiça, que altera o Estatuto da Magistratura e possibilita o aumento de 6% a até 15% do subsídio dos juízes que exercerem cargo de diretor regional nas comarcas do Estado. Este projeto cria critérios, portanto, critérios justos e meritórios, que enquanto o juiz exercer a função de diretor do fórum, ele recebe um percentual além daquilo do salário normal. Então, como há orçamento, como há legalidade neste projeto, ele é constitucional e entendi por bem dar meu parecer favorável a esse projeto de lei. No plenário da Assembleia, a semana também foi marcada por aprovações. Entre os projetos, destaque para o que obriga que todos os bebês nascidos em Santa Catarina, a partir de agora, recebam uma identificação biométrica logo após o nascimento. De acordo com o autor do projeto, deputado Juarez Ponticelli, do PP, o sistema biométrico vai permitir uma melhor e mais eficiente identificação dos recém-nascidos e das mães, com a captação das impressões digitais que ficarão disponíveis em um banco de dados centralizado, possibilitando mais segurança durante o nascimento dos bebês em Santa Catarina. Nós estamos nos irmanando ao programa SOS Desaparecidos, a luta daqueles que empreendem em favor desse número que assusta, de 3 mil catarinenses que desaparecem a cada ano. No Brasil, são 200 mil pessoas que a cada ano desaparecem. E o grande volume, quase a metade disso, são crianças. Então, nós acreditamos que com isso vamos dar mais segurança à família, vamos reduzir a possibilidade de troca de crianças em maternidade e de dar mais segurança para esse cidadão durante toda a vida, porque ele será facilmente identificado por conta daquelas impressões que estão contidas nesse banco de dados. Ainda em plenário, parlamentares aprovaram a criação de uma nova comissão parlamentar de inquérito. A chamada CPI das Águas vai investigar possíveis irregularidades praticadas na concessão dos serviços de água e esgoto, mas a investigação terá alcance restrito. A instalação da CPI das Águas, que tramitava desde agosto no Parlamento Catarinense, vai se restringir ao município de Palhoça. A decisão foi tomada durante votação em plenário e apenas as bancadas do PT e do PCdoB se manifestaram a favor da proposta inicial, que previa investigações em diversos municípios. O requerimento para investigar possíveis atos ilícitos na privatização dos serviços de água no estado havia sido encabeçado pela deputada Ângela Albino e subscrito por 19 deputados. Dúvidas sobre o fato determinante para a instalação da CPI levaram o pedido para análise da Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou parecer restringindo a investigação à Palhoça. Nós lamentamos a decisão aqui da casa, porque a própria imprensa noticiou que a empresa que fazia o saneamento e água aqui na Palhoça, onde tiveram empresários presos, onde agentes públicos foram presos, onde a magistrada Carolina Ranzolin, que determinou as prisões, disse que tinha um nefasto esquema criminoso ali em Palhoça, essa mesma empresa atua em 26 municípios catarinenses. E o que nós alertamos hoje aqui o governo, e que eu quero ratificar isso publicamente, é que o Estado de Santa Catarina é o fiador da Casan. Continuando as municipalizações da forma fraudulenta como elas têm acontecido, o que vai acontecer é que vai quebrar a Casan e o Estado de Santa Catarina vai ser responsável pelos empréstimos que a Casan já contraiu. No dia seguinte à aprovação da CPI, a presidência da Casa anunciava o número de vagas que cada bancada tem direito. No total, a comissão parlamentar de inquérito será composta por 7 membros. 2 serão do PMDB. Já PSDB, PP, PT e PSD terão direito a uma indicação cada. A última vaga é destinada ao conjunto dos pequenos partidos, PSOL, PCdoB, DEM e PPS. As bancadas têm até a próxima quarta-feira, dia 13, para indicar seus representantes na CPI das Águas em Palhoça. Professores da Universidade Federal de Santa Catarina, que trabalharam na sistematização e consolidação das leis aprovadas pela Assembleia nos últimos 66 anos, fizeram esta semana a entrega oficial do trabalho.
Santa Catarina é o primeiro estado do país a fazer a revisão das leis estaduais. Os professores entregaram ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli, um relatório em formato de livro, contendo a apresentação do trabalho desenvolvido durante 2 anos e meio. A edição explica a metodologia utilizada, todo o histórico do projeto de sistematização e consolidação das leis estaduais, os integrantes da equipe que realizou o trabalho e um sumário dos 80 volumes entregues com as leis compiladas ou consolidadas e também com as que precisam ser revogadas. A equipe que realizou este trabalho foi composta por 10 professores da Universidade Federal de Santa Catarina e por 30 bolsistas, entre mestrandos, doutorandos e estudantes de direito. Eles fizeram uma análise minuciosa de aproximadamente 18 mil leis em vigor no estado de 1947 a dezembro de 2012. Foi preciso identificar, entre outros casos, as leis que se tornaram ineficazes ou que estão em desuso, as que foram consideradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça e as que não foram recepcionadas pelas novas constituições federal e estadual. Nós fizemos uma divisão temática, né? Na realidade, grande parte do trabalho já era definido por lei. A lei complementar de 2006 já definia como deveria ser o trabalho. Então, há uma série de leis que foram consolidadas tematicamente, ou seja, são efetivamente códigos, né? Código tributário, um código de direito financeiro, um código da lei dos servidores públicos. E há outras leis que, por suas características, elas foram apenas compiladas. Este é um trabalho inédito no país. Minas Gerais tentou promover a revisão do conjunto de leis do estado, mas a equipe interrompeu o processo diante de obstáculos como o volume de trabalho, nomenclaturas e técnicas legislativas. O professor que coordenou a equipe reforçou que cabe agora à Assembleia Legislativa promover a tramitação e as votações necessárias para validar a sistematização e a consolidação das leis. Para que realmente sejam promulgadas essas consolidações e elas passem a ter, então, uma força legislativa. O que a universidade fez foi o trabalho técnico-jurídico, né, que era o que nos cabia. Agora, à Assembleia, cabe o trabalho político e de trâmite legislativo. Um belo trabalho inédito no Brasil, somos a única Assembleia a ter um trabalho tão amplo, tão complexo e que vai servir aí para todos aqueles que operam a legislação, para estudantes, prefeituras, câmaras, enfim, a sociedade ganha muito com essa ação empreendida pela Assembleia. E veja, ainda hoje, o presidente da Assembleia assume o governo do estado. Durante o mandato interino, o parlamentar será substituído pelo primeiro vice-presidente, deputado Romildo Titon, do PMDB. O Notícias volta em instantes. O programa Encontros com a Assembleia, promovido pelo Parlamento Catarinense, esteve esta semana em Jaraguá do Sul, no norte do estado. Desta vez, o público pôde prestigiar a palestra do publicitário Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos. Em cerca de 2 horas de debate, Dudu falou sobre a inclusão e sobre os desafios que enfrentou desde que perdeu a visão aos 22 anos de idade. Foi a 7ª edição do programa. Persistência. Essa é a principal referência que Dudu Braga tem do pai Roberto Carlos e que ele toma como exemplo para vencer as dificuldades. Nascido em São Paulo em 1968, com diagnóstico de glaucoma congênito, Dudu passou por várias cirurgias para poder enxergar. Mas, aos 22 anos, perdeu completamente a visão por causa de um deslocamento de retina. A deficiência representou uma nova forma de encarar a vida e de descobrir oportunidades. A realização de palestras sobre o assunto foi uma delas. Em entrevista coletiva concedida para a imprensa de Jaraguá do Sul, Dudu falou sobre a mensagem que pretende deixar ao público. Aquele velho ditado, né, de às vezes nós somos chamados e rotulados como coitados, né? Isso ainda é muito forte. Mas eu acho que a gente tem sempre que pensar positivo, que isso está melhorando, que se Deus quiser vai melhorar ainda mais. E a gente tem tantos exemplos, né? Eu acho até que a gente pode citar, poxa, nas Olimpíadas Paralímpicas, né, os nossos atletas, os brasileiros que ganharam medalha, né? É realmente muito tocante. Então eu espero com a minha passagem aqui justamente gerar essa reflexão no pessoal para que possa ter um outro olhar, né? Um olhar
mais positivo para nós pessoas com deficiência. Em todas as ocasiões, é sempre preciso saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão. A trilha sonora de uma das canções do Paizão, assim chamado por ele, serviu como inspiração para o tema da palestra. De frente para cerca de 500 pessoas, Dudu explicou como é possível saber viver a partir de ilustrações das situações vivenciadas por ele no cotidiano, na relação com familiares e amigos, na carreira como publicitário e radialista e nas participações na televisão. Tudo isso transmitido com uma pitada de emoção e de bom humor. Aliás, maravilhosa Rosana, poxa vida, que recepção linda que ela me deu. Mas ela falou assim para mim, quando ela me deixou no hotel, ela falou assim, Dudu, então a gente se vê lá na palestra. Eu falei, não. Ela não falou, foi presidente, brincadeira. A vinda de Dudu Braga a Jaraguá do Sul trouxe à tona um tema bastante debatido pelo poder público, a inclusão das pessoas com deficiência. Acho que essa palestra ela só faz a gente repense e reforce os nossos esforços para que a cidade esteja preparada na questão da acessibilidade e que a gente tenha essa condição de ir e vir, esse direito aí também dado a todos, que possam se deslocar de uma maneira mais tranquila e ser muito bem recebidos em todos os ambientes que são necessários. Ao anunciar o palestrante, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli, destacou a importância do tema em uma fase em que o Legislativo também avança na promoção da inclusão dos deficientes. A gente tem priorizado também na nossa gestão, implantamos o programa Alesc Inclusiva, trazendo para o nosso convívio no dia a dia pessoas com deficiência para nos ensinarem a sermos mais sensíveis, a nos ajudarem a melhorar os programas de acessibilidade, adaptação de toda a nossa estrutura e a nos transformar mais, a nos fazer mais humanos, mais preocupados com essa causa. A Assembleia Legislativa é a casa de todos os catarinenses e tem o dever de informar a população catarinense do trabalho que vem desenvolvendo. Um dos temas muito importantes é a acessibilidade, que é o tema hoje discutido, seja ele nas suas mais diversas variáveis, seja por deficiente físico, visual, auditivo, em todas as suas formas. Enquanto as iniciativas pública e privada caminham na promoção da acessibilidade, Dudu Braga acredita que o principal desafio ainda é romper o preconceito e o estigma de coitado que é associado ao deficiente físico. O mesmo sentimento é dividido com outros deficientes que saíram da palestra com uma lição de como enfrentar esse problema. Ela mexeu muito comigo porque eu tive que vencer o meu próprio preconceito. Então, eu andava na rua, sentia as pessoas me olhando e me observando, mas na verdade era eu que não me aceitava daquele jeito na rua. Então a gente precisa saber viver mesmo, saber aprender com as próprias dificuldades. Eu creio que foi positivo para todos, ele me encheu de alegria, com mais vontade de viver. E creio que essa sensação foi para todos. O presidente da Assembleia, deputado Juarez Ponticelli, do PP, assumiu esta semana o governo de Santa Catarina. Ele permanece à frente do cargo até o dia 17 deste mês. Na chegada ao centro administrativo em Florianópolis, o deputado Juarez Ponticelli foi recebido por várias autoridades. Nessa sexta-feira, o parlamentar assumiu oficialmente o governo do estado. A cerimônia de posse, realizada no Teatro Pedro Ivo, marcou a transmissão de cargo do governador Raimundo Colombo. Ainda na sexta-feira, Colombo seguiu em viagem para uma missão na Rússia e França, onde pretende fechar novas parcerias com o estado. Na ausência do governador e do vice Eduardo Pinho Moreira, que está em férias, Juarez Ponticelli assume o comando do estado no período de 10 dias. O nosso gesto é uma forma de homenagear todos os deputados pela contribuição, mesmo na oposição, mesmo na situação, que permitiram ao governo em harmonia cumprir bem a sua etapa. Agora, graças a Deus, a gente está com toda a estrutura, funcionando bem, todas essas obras andando. E é muito importante fazer essa homenagem ao Poder Legislativo e ao seu presidente, Juarez Ponticelli.
Em um discurso emocionado, Juarez Ponticelli agradeceu o apoio e a oportunidade de um representante do Legislativo assumir o poder máximo do Estado. Em 10 dias no cargo, o governador em exercício já tem uma agenda de compromissos a serem cumpridos. A grande prioridade é o funcionamento, a operação do nosso Aeroporto Regional Sul, que é o equipamento público mais importante para o Sul alavancar. Eu me inteirei com o secretário Kubalcini, a inspeção dos técnicos da ANAC já foi feita e nós pretendemos nesse período buscar intensificar a nossa ação para que no menor espaço de tempo possível a pista seja homologada e o aeroporto entre em funcionamento. Enquanto o deputado Juarez Ponticelli estiver à frente do governo do Estado, a Assembleia será presidida pelo primeiro vice-presidente da Casa. Romildo Titon, do PMDB, assumiu o cargo nesta sexta-feira. A cerimônia de posse do deputado Romildo Titon foi realizada no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa. Titon fica no cargo até o dia 25 de novembro. O parlamentar diz que pretende usar os 17 dias que ficará na presidência da Casa como mais um exercício para 2014, quando assume definitivamente o cargo mais alto da Assembleia Legislativa. Nós vamos aproveitar esse momento que nós já estamos num processo de transição, porque temos trabalhado conjuntamente para fazer um esquenta para o ano que vem, né? Nós preparando, conhecendo um pouco mais as condições da casa, aproveitando para começar a clarear um pouco a nossa equipe também que vai fazer parte a partir do ano que vem, mas nada será mudado daquilo que foi programado pelo nosso presidente. Temos uma missão de plenário também, bastante importante. O governo manda para cá um pacote de mais de 10 projetos que precisam ser avaliados com uma certa urgência. E temos uma missão importante também que temos que cumprir esse ano, que é a aprovação da adequação do Código Ambiental de Santa Catarina, que precisa ser votado o mais rápido possível. Romildo Titon recebeu o cargo do presidente, deputado Juarez Ponticelli, que assume interinamente o governo do Estado. Ponticelli deixou um recado para o agora presidente interino da Casa, deputado Romildo Titon. O parlamento é, por si só, uma casa de combate, uma casa de debates intensos, e assim tem que ser, mas é preciso que haja uma harmonização na gestão da casa. E nós temos conseguido tocar dessa forma, graças à serenidade e à lealdade do deputado Romildo Titon, a quem agradeço muito pelo respaldo nesse período. Por hoje é só, Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Até.